Obrigado, meu povo, vocês são bênçãos, amém? Glória a Deus. Como o Túlio falou, nas nossas quintas agora, nossas quintas vivas, nós estamos iniciando uma nova série, amém? Nós estamos aí falando sobre os valores do nosso ministério. E aí, irmãos, nosso ministério, o ministério a qual você faz parte, ele possui 10 valores, amém? E eu quero falar sobre esses valores bem rapidamente, antes de começar. Esses valores são vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência e vida abundante. Amém? Então, esses 10 valores do nosso ministério estarão sendo durante essas quintas-feiras sendo ministrado, ensinado. Cada ministro da igreja vai trazer um tema, vai trazer um assunto acerca desses valores para estar passando para a igreja esse tema que é tão importante, os valores do nosso ministério. Amém? Você poderia fechar seus olhos, orar junto comigo para nós iniciarmos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade e privilégio que temos de ouvir a tua palavra, aprender com o teu Espírito. Em nome de Jesus, somos gratos a ti, Pai amado, porque sabemos, Pai, que a tua palavra, que é viva e eficaz, Pai, ela vai encontrar um bom terreno que será o nosso coração, Pai, e ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Pai amado, em nome de Jesus, somos gratos a ti, Pai, porque foi a tua palavra que nos salvou, foi a tua palavra que nos libertou, é a tua palavra que nos faz estarmos de pé e caminhar, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai amado, porque o Senhor enviou a sua palavra e nos curou, nos sarou, nos libertou, transformou a nossa vida, mudou a nossa sorte. Por isso, Pai amado, somos eternamente gratos a ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos iniciar a série falando sobre os valores do nosso ministério e hoje nós vamos falar um pouco sobre firmeza doutrinária. Diga, firmeza doutrinária. Aleluia. É o nosso primeiro valor que nós iremos falar aqui um pouco sobre ele, amém? Mas, antes de falar sobre ele, nós, como Ministério Verbo da Vida, ao qual você faz parte, devemos entender o quão o Ministério Verbo da Vida, ele tem zelo, atenção acerca da doutrina, amém? Nosso ministério, irmãos, é um ministério que ele leva a sério a questão do ensino e da doutrina, como ela deve ser, segundo aquilo que a palavra diz. Só para você ter uma ideia, talvez você não saiba, nós temos uma comissão doutrinária na nossa sede em Campina Grande, responsável justamente por abordar, tratar temas doutrinários sobre a palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, a doutrina dentro do Ministério Verbo da Vida, o ensino da sã doutrina, como a palavra diz, é algo que é levado a sério. Você está numa igreja que leva o ensino da palavra a sério, amém? Aleluia, não sei quanto a você, mas isso me deixa feliz, isso me deixa seguro. Isso é segurança para mim, irmãos, estar num lugar onde a palavra ela é pregada como deve ser. A palavra ela é ensinada como deve ser. Aleluia. Isso traz segurança para mim, porque eu sei que eu estou num bom lugar, recebendo uma boa palavra, sendo bem alimentado. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, nós iremos falar um pouco sobre esses valores durante essas quintas e vamos começar falando sobre firmeza doutrinária. Amém? Glória a Deus. E antes disso, irmão, devemos entender algo. Esses valores, eles são valores da visão que Deus deu para esse ministério. Quando o pastor Bud veio para cá dos Estados Unidos com uma palavra no coração, vai para o Brasil e ensina a palavra da fé para o meu povo, uma visão da parte de Deus foi dada para aquele homem. E junto com essa visão, valores são levados, ou seja, esses valores que nós vamos tratar aqui todas as quintas-feiras, são valores que estão agregados a essa visão, a qual eu e você fazemos parte dessa igreja, Ministério Verbo da Vida. Amém? E sabe, entender isso é muito importante, irmãos, porque junto com uma visão, Deus também manda uma unção. Aleluia. Sabe, aquele homem ele veio ensinar a palavra da fé, ele trouxe uma visão dada pelo próprio Deus para ele acerca dessa palavra, acerca do ensino dessa palavra, mas junto com essa visão, houve uma unção da parte de Deus dispensada para aquele homem fazer aquilo que ele fez. E sabe, irmãos, todos aqueles que se agregaram a ele e que se agregam ainda hoje, compartilham, desfrutam dessa unção.
com você e comigo não é diferente. Nós estamos fazendo parte dessa obra. Por isso eu e você podemos e vamos desfrutar dessa unção que essa visão carrega. Agora, é importante entendermos algo. Os valores dessa visão, entendê-los, sabê-los, praticá-los, é importante para que assim nós possamos desfrutar da unção que está nessa visão. Você entende isso? Então, saber, entender, compreender os valores que essa visão carrega são importantes para que você possamos desfrutar da unção que essa visão, a qual você fazemos parte, carrega. E já está disponível para mim e para você. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. E aí, irmãos, doutrina nada mais é do que ensinamento. Quando nós falamos de doutrina, nós falamos sobre ensino da palavra. O ensino da palavra como ela deve ser, segundo a sã doutrina. O apóstolo Paulo fala sobre a sã doutrina. Se ele fala que existe uma sã doutrina, é porque provavelmente pode haver uma doutrina que não é segundo as escrituras bíblicas. Amém? E sabe, irmãos, isso é algo que você... Glória. Aleluia. Aleluia. Morreu. Glória a Deus. Primeira vez aqui na igreja? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, amém? Fiquem à vontade. Hoje é o nosso culto de ensino, amém? Nós estamos falando sobre valores do ministério ao qual nós fazemos parte, esse Ministério Verbo da Vida. Estamos iniciando com firmeza doutrinária, amém? Nosso pastor não pôde estar aqui hoje, mas eu tenho certeza que ele está nos acompanhando, e aí nós queremos que vocês se sintam à vontade. É um prazer, um privilégio ter vocês aqui conosco, amém? Então fiquem à vontade e que vocês possam receber tudo aquilo que Deus tem para vocês essa noite, amém? Como é que a igreja diz? Voltem sempre. Aqui a gente diz que se você gostou, então você vai voltar, amém? Então fiquem à vontade, meus irmãos. Glória a Deus. Então, doutrina é ensinamento. Se o apóstolo Paulo falava que existia uma sã doutrina, é porque provavelmente existe uma doutrina que não é sã. E sabe, irmãos, isso é tão importante nos dias de hoje que eu e você devemos estar atentos. Porque nem tudo que leva o nome de evangélico, gospel, cristã, é algo que está em linha com a palavra de Deus. Entender a sã doutrina e os ensinamentos da mesma, importante para que você não venhamos a ser engodados, ludibriados por ensinamentos, muitas vezes humanos ou até mesmo influenciados por demônios, que vão nos fazer levar para um lugar que não é aquele que Deus quer que a gente vá. Você está entendendo isso? Então, hoje em dia é muito importante você estarmos atentos a isso. Amém? O apóstolo Paulo fala que os meninos são levados de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Amém? Ou seja, qualquer coisa que aparece, qualquer ensinamento, qualquer algo que, na maioria das vezes, não está em linha com a palavra, são ventos de doutrina, não da sã doutrina, mas daquela má doutrina, que levam o corpo de Cristo para um lugar que não é aquele que Deus quer que ele vá. Amém? Então, entender isso é importante. E tudo isso tem a ver com firmeza doutrinária. O ensinamento correto acerca do que as Escrituras dizem. O próprio Jesus uma vez falou: errais por não conhecerem as Escrituras e o poder que há nelas. Então, eu e você devemos compreender, entender, conhecer aquilo que a palavra diz. Amém? E andar segundo aquilo que a palavra diz. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, irmãos, antes de nós adentrarmos um pouco mais adentro, eu e você devemos entender algo. A palavra, a Bíblia, como ela é um livro inspirado por Deus. Não tem como eu e você não crermos que essa palavra, ela foi inspirada pelo próprio Senhor. Não tem como. Por mais que cientificamente, naturalmente, humanamente, os homens tentam dizer que isso aqui é apenas um livro antigo que já passou. Irmãos, não tem como você dar crédito para isso. Porque essa palavra, ela foi inspirada pelo próprio Deus. E sabe, irmãos, não tem como você não dar crédito a isso. Sabe por quê? Porque se nós pegarmos a história da estrutura da Bíblia como nós temos hoje, você vai ver que, humanamente falando, não tinha como a Bíblia ter chegado na estrutura que ela tem hoje, que eu e você temos, estudamos.
Amém? Só para você ter ideia, a Bíblia é um livro que foi escrito mais ou menos do ano de 1500 antes de Cristo até o ano de 90 depois de Cristo. Ou seja, só aí são aproximadamente 1600 anos. Foi escrito por aproximadamente 40 pessoas diferentes, em 3 continentes diferentes, em 3 idiomas diferentes. A Bíblia no original é escrita no grego, no hebraico antigo e no aramaico. E sabe, irmãos, não tem como isso não ser algo inspirado por Deus, porque eu e você, quando estudamos a Bíblia, vemos que ela não se contradiz. Vemos que ela é mais atual do que o jornal de amanhã que eu e você vamos ler. Então, só o fato de nós vermos algo como isso já nos deixa atento para o fato de que essa palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é inspirada por Deus. Aleluia. Não tem como, é muita coincidência, irmãos. A Bíblia chegar como ela chegou, ter a estrutura que ela tem, com todo esse processo, será algo que é uma coincidência. Não é coincidência, é Deus. Amém? Como nós gostamos de dizer, a Bíblia é o manual do cristão. Aqui eu e você vamos entender quem nós somos, o que podemos e o que temos em Cristo Jesus. E assim nos mover segundo aquilo que somos, segundo aquilo que temos e segundo aquilo que podemos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada. Amém? Agora, eu e você devemos entender algo, que na palavra de Deus existe a palavra inspirada, mas também existe o registro inspirado. Amém? Como assim, irmão? A palavra de Deus, ela é inspirada. O próprio Deus falou lá em 2 Pedro, eu queria que você abrisse comigo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. 2 Pedro 1, 21. Segunda Pedro 1, 21. Segunda de Pedro 1, 21. Aleluia. Posso ler? Vai dizer assim, ó. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia, qualquer palavra foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, ou como algumas versões dizem, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Homens santos falaram inspirados por Deus. Agora, devemos entender que dentro desse livro que foi inspirado por Deus, existe o registro inspirado por Deus. Não apenas a palavra inspirada por Deus, mas o registro inspirado por Deus. E qual a diferença? Você vai ver aqui homens falando, ensinando, trazendo revelações poderosas da parte de Deus. O próprio apóstolo Paulo trazendo revelações grandiosas da parte do Senhor. Jesus ensinando como quem tem autoridade, como a própria Bíblia diz. Os apóstolos fazendo sinais, maravilhas, prodígios. Então, tudo isso são palavras inspiradas por Deus. Agora, na Bíblia também existem registros que são inspirados pelo próprio Senhor. O próprio Senhor inspirou esses homens para que eles catalogassem aquilo que estava acontecendo. Amém? Por exemplo, você vai ver lá o momento em que Jesus foi tentado no deserto. Amém? A Bíblia diz que Satanás tentou Jesus. Mas não quer dizer que Deus inspirou Satanás para tentar Jesus. Você entende isso? A palavra inspirada é uma coisa, o registro inspirado é outro. Aquele momento ali foi catalogado para quê? Para que você pudéssemos ser ensinados, exortados, edificados, educados na justiça. Como a própria palavra fala, lá em 2 Timóteo 3,16. Amém? Você entende isso? Existe a palavra inspirada, mas existe o registro inspirado. Aquele acontecimento que foi inspirado pelos apóstolos do Espírito Santo para que eles catalogassem, para que futuramente eu e você pudéssemos aprender, ser ensinados. Amém? Você entendeu isso? Aleluia. Glória a Deus. Abra lá sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16. Vamos falar desse texto aqui bem rapidinho. 2 Timóteo.
Aleluia. 2 Timóteo 3,16. Vai dizer assim, ó. Toda a escritura, diga toda, é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Olha aí, a palavra que você recebemos, a palavra que está aqui catalogada nesse livro, a palavra, ela tem um propósito, nos ensinar, repreender, corrigir e educar. Esse é o intuito da palavra que você recebemos e aprendemos para a nossa correção, para o nosso ensino, para a nossa repreensão, mas para a nossa educação na justiça. Amém? Aleluia. Então, o que está catalogado aqui tem serventia, é para o nosso ensino. Amém? Glória a Deus. E mais uma vez ele fala, toda a escritura é inspirada por Deus. Esse livro, meu irmão, não se engane, ele é um livro inspirado por Deus. Agora entenda, por mais inspirado que ele seja, ele é apenas aberto na cabeceira da minha e da sua cama, em um determinado salmo, ele não vai ter poder nenhum de mudar nossas vidas. Ele vai ser apenas como um livro qualquer. Agora, no momento em que você recebemos essa palavra, como a própria Bíblia diz, com mansidão, acatando o que ela diz, crendo no que ela diz, vivendo e fazendo o que ela diz, pode ter certeza, meu irmão, essa palavra, ela vai mudar o rumo da nossa história. Aleluia. Amém? Por quê? Porque ela é inspirada por Deus. E por ser inspirada por Deus, ela carrega poder. O próprio poder de Deus. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que está nessa palavra. E quando eu e você recebemos essa palavra, crendo nela e praticando o que ela diz, nós vamos vivenciar esse poder. Em cada área de nossas vidas. Não se engane, meu irmão. Amém? A própria Bíblia diz que ela é o quê? Viva, mas também é eficaz. A palavra que você recebemos, ela é viva, ela nos dá vida e ela também tem eficácia. Amém? De fato, a Bíblia é o único livro que eu e você lemos na presença do autor. Nenhum outro livro que você lê, meu irmão, você lê na presença do autor. Agora, a Bíblia não. Quando você a lê, a estuda, você está estudando e lendo na presença do autor, o Espírito Santo. Aleluia. Então, se você tiver dúvida, você pode cutucar ele, no bom sentido, e pedir ajuda a ele. Espírito Santo, me ajuda, me explica, me ensina, me mostra, me traz a revelação acerca disso. Aleluia. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus, Deus é bom. Isso é firmeza doutrinária, amém? Outra coisa que você devemos atentar, irmão, é que a Bíblia, quando ela traz aqui as revelações da parte do Senhor, ela está tratando com 3 tipos de pessoas diferentes. Quando eu e você lemos a Bíblia, nós vamos perceber que ela fala com 3 tipos de povos diferentes. A Bíblia fala com o judeu, amém? A Bíblia fala com o gentil, mas a Bíblia fala também com a igreja. Nós somos a igreja, amém? Aleluia, você é a igreja, amém? Então a Bíblia ela é direcionada para mim e para você que somos igreja. Mas também a Bíblia fala com o judeu, amém? O povo de onde veio o nosso Senhor Jesus Cristo. E também fala com o gentil, aquele povo que não recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador. Você entende isso? Então a Bíblia ela fala com esses 3 tipos de pessoas ao longo de toda ela, desde Gênesis até Apocalipse. E entender isso é importante, irmãos. Por quê? Porque muita confusão hoje no meio cristão acontece porque nós não entendemos com o que a Bíblia fala. E aí nós pegamos muitas vezes elementos do Antigo Testamento e queremos introduzir dentro da igreja. Amém? E aí nós estamos trazendo mais confusão e peso do que trazendo bênção e libertação para o povo. Você está entendendo isso? Por quê? Porque nós não entendemos que aquilo é para aquele povo daquela época e não para hoje, para a igreja. Amém? Aleluia. Então entender isso é importante. Hoje em dia nós vemos muita coisa, vou dizer assim, doida no meio cristão, porque não se entende para quem a Bíblia está falando. Meu irmão, a Bíblia fala para a igreja, sim, mas a Bíblia também fala para um outro povo.
E entender isso é importante. Para quê? Para que a gente não misture as coisas. Amém? Uma coisa é freio de caminhão, outra coisa é freio de caminhão. Não confunde. Aleluia. Amém? Ou como um grande homem de Deus sempre dizia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dizia não, ele diz ainda, né? É forte. Ele ainda fala a verdade isso. Amém? Então entender essas coisas é importante, porque irmãos, o que nós vemos por aí são pessoas pegando conceitos, elementos que não são para a igreja, da igreja, e tentando aplicar na igreja. E assim trazendo mais confusão do que bênção. Amém? Entenda, nós como cristãos, nós devemos ler toda a Bíblia. A Bíblia toda é o nosso manual. Agora, nós como igreja, devemos entender que os evangelhos e também os escritos de Paulo e dos apóstolos são direcionados principalmente para quem? Para a igreja. Então, nós como igreja, devemos dar uma atenção especial para os escritos lá de Paulo, de Pedro, de João, as epístolas, as cartas. Ali estão toda a estrutura, a doutrina da igreja e para a igreja. Nós somos igreja, amém? Isso não quer dizer que você não vamos ler o resto da Bíblia. Sim, vamos ler. Mas como igreja, toda a doutrina cristã da igreja se encontra ali. Entender e estudar essa parte é importante para a nossa firmeza doutrinária. Amém? E outra coisa, quando nós vamos ler o Antigo Testamento, é sempre bom, irmãos, nós começarmos a ler o Antigo Testamento depois de termos lido o Novo Testamento. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós começamos a ler o Antigo Testamento e existem coisas ali que nós acabamos nos pegando, não entendendo. Amém? A linguagem, o jeito era outro. E aí quando nós começamos a ler o Antigo Testamento e só depois ler o Novo Testamento, nós acabamos ficando com mais dúvidas do que com esclarecimentos. Então, uma dica que eu dou para você, lê o Antigo Testamento sempre com os óculos do Novo Testamento, das epístolas da igreja. Amém? Porque a Bíblia, irmãos, é uma revelação progressiva. Desde lá de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, a Bíblia vem revelando alguém. Você sabe quem é esse alguém? Jesus. Amém? Ou como o irmão gostava de dizer, Jesus. Amém? Aleluia. Então, a Bíblia é uma revelação progressiva. E quando eu e você estudamos, nós vamos nos apropriando dessa revelação. Ela vai ficando mais forte. Ela vai ficando mais viva dentro de mim e de você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Então, entender isso é importante. A Bíblia fala, trata com esses três tipos de pessoa. O judeu, o gentio e a igreja. Nós somos a igreja. Amém? Aleluia, glória a Deus. Outra coisa que você devemos entender, irmãos, é que entender o contexto com que as coisas da Bíblia estão inseridas é muito importante. Amém? Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas pegam passagens isoladas, retiram do seu contexto e assim tentam criar ali um ensinamento, uma doutrina que muitas vezes não é um ensinamento ou a doutrina cristã, segundo a ação doutrina. Amém? E sabe, isso é perigoso, irmão, porque nós estamos tirando algo fora do contexto da palavra. Entender a palavra e o contexto em que aquela determinada palavra está inserido vai fazer toda a diferença para a nossa compreensão, para a nossa firmeza doutrinária. Amém? Texto sem contexto, meu irmão, é pretexto para erro. Quando eu e você tiramos um texto da Bíblia, um versículo, uma passagem, fora do seu contexto, e queremos em cima daquilo ali criar uma doutrina, um ensinamento, isso pode ser perigoso. Amém? Isso pode ser perigoso. Então, devemos avaliar qual o contexto em que aquele versículo se encontra. Amém? O que aquele versículo trata antes? Sabe, a Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos, mas essa divisão ela ocorreu lá por volta do ano de 1226. Amém? Aproximadamente no ano de 1226, alguns estudiosos eles inseriram capítulos na Bíblia. E mais na frente, lá pelo ano de 1500 alguma coisa, eles começaram a inserir os versículos. Os capítulos e os versículos foram inseridos na Bíblia para quê?
para nos ajudar no nosso estudo e também na localização das passagens bíblicas. Mas a Bíblia, ela é um livro, é uma carta. Não tinha versículos, não tinha capítulos. Isso foi colocado depois. Então, é importante aí você entendermos isso para que a gente não tire um versículo do seu contexto e assim crie uma doutrina, um ensinamento que muitas vezes vai trazer mais dano do que bênção para as nossas vidas. Amém? Você entende isso? Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas no meio cristão, eles tiram contextos, passagens, versículos bíblicos do seu contexto para criar assim doutrinas e ensinamentos para tentar justificar uma conduta que não é a conduta cristã. O que nós mais vemos hoje em dia, irmãos, é pessoas se degladiando, tentando defender um ponto de vista que não é aquele que está segundo a palavra, um ensinamento, uma doutrina que não é aquela segundo essa doutrina, porque tiraram um versículo do contexto para tentar, assim, preservar, defender um estilo de vida que é totalmente reprovável por Deus. Amém? Aleluia. Nós vemos muito isso hoje, meu irmão. E isso é perigoso. Amém? O próprio Senhor diz: ai daquele que acrescentar ou tirar um só tio da minha palavra. Um só tio. Não é nenhuma letra, é um só tio. Ai daquele. Amém? Então entender isso é importante. Não devemos tirar os versículos do seu contexto. Amém? E devemos ler com atenção. Sabe? Talvez você já deve ter visto pessoas pregando desse jeito. O amor, o dinheiro é o mal de todos os males. A raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas quando nós lemos com mais atenção, nós vemos que não é o dinheiro, é o quê? É o amor ao dinheiro. Então, uma leitura despretensiosa da Bíblia também é algo que você devemos estar atentos. Amém? Ler a nossa Bíblia com atenção, estudá-la com atenção é importante. Não tirar versículos fora do seu contexto é importante. Para quê? Para que assim a gente possa entender tudo aquilo que é a revelação que a Bíblia quer nos trazer. E assim nós possamos aprender com a palavra aquilo que é a verdade da palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Então, pega isso para tudo. Texto sem contexto é pretexto para erro, meu irmão. Amém? E, infelizmente, muitas pessoas acabam se prejudicando por isso. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas 1, verso 6. Gálatas 1, a partir do versículo 6. Gálatas 1, 6. Vai dizer assim, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há de alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito, condenado. Amém? O apóstolo Paulo escreve aqui para os Gálatas, tentando alertar eles acerca dos perigos da má doutrina, da falta de firmeza doutrinária. Os Gálatas aqui estavam deixando de lado os ensinamentos da sã doutrina e voltando aos rudimentos da antiga religião, da antiga doutrina. E muitas vezes, irmãos, isso é perigoso. Por quê? Porque eles estavam perdendo tudo aquilo que eram os ensinamentos e revelações que Paulo trazia da parte do Senhor para eles. Amém? Sabe, irmãos, andar por um caminho onde eu e você não entendemos ou não compreendemos aquilo que são as revelações da palavra de Deus, que vem através do ensino da palavra, é perigoso. Amém? Você já viu aquela história de que quando eu não sei para onde eu vou, qualquer vento é favorável? E muitas vezes esse vento pode acabar soprando para um lugar que eu não queria ir.
Os Gálatas aqui estavam sendo levados por doutrinas que não eram aquela que Paulo tinha ensinado para eles. Estavam abandonando a doutrina de Cristo, se deixando engodar com ensinamentos que não eram os ensinamentos de Cristo, que Paulo tinha trazido para eles. Amém? E sabe, irmãos, isso estava trazendo mais prejuízo do que bênção para aquele povo. Ao ponto de Paulo escrever uma carta para eles, exortando-os, os admoestando. Olha, rapaz, o que está acontecendo com vocês? Vocês estão saindo daquilo que é a visão de Deus, aquilo que a palavra diz, aquilo que Cristo pregou. Amém? Aleluia. E sabe, eu e você, conhecedores da palavra, devemos entender algo. Devemos guardar a palavra e a doutrina de Cristo que temos recebido. Eu e você devemos ser guardiões da doutrina. Amém? Guardar a sã doutrina, a qual nos libertou. Guardar as sãs palavras de Cristo, a qual nos libertou e tem nos feito ainda andarmos como Cristo quer que andemos, como libertos. Você entende isso? Porque a palavra de Deus que te libertou é a mesma que faz você permanecer livre. Guardar a sã doutrina é importante, meu irmão, para que você não venhamos a ser engodados por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens que induzem ao erro, como o próprio Paulo fala lá em Efésios. Amém? Entender isso é importante. Eu e você somos responsáveis por guardar a sã doutrina. Não permitimos nos deixar ser contaminados por ensinamentos humanos e muitas vezes diabólicos. Sabe, irmãos, hoje em dia dentro da igreja cristã existem muitos ensinamentos que são influenciados por doutrinas demoníacas. Amém? Devemos estar atentos para isso. Como eu falei, nem tudo que recebe o nome de evangélico e gospel está segundo a palavra. Amém? Devemos atentar para os livros que temos escolhido para a nossa leitura. Amém? Nós temos aqui uma livraria com livros maravilhosos que seguem a nossa visão, que seguem a sã doutrina de Cristo. Autores maravilhosos, mestres da palavra maravilhosos. Amém? Então eu e você devemos estar atentos para que aquilo que estamos lendo ou ouvindo ou vendo na internet. Sabe, irmãos, internet é terra de ninguém. Devemos estar atentos. Ah, porque eu gosto do fulano de tal, ele prega tão bem, eu gosto demais, me identifico com ele. Sabe, eu e você devemos estar atentos. Será que o fulano de tal está pregando segundo aquilo que a palavra diz? Será que o fulano de tal está pregando em linha com a sã doutrina? Nós somos guardiões da sã doutrina, meu irmão. Não devemos nos deixar contaminar com ensinamentos humanos e muitas vezes diabólicos, que estão permeando o corpo de Cristo. Amém? Isso é importante, meu irmão, porque nós vamos acabar perdidos por aí, sabe? E eu falo isso com muito tristeza. Eu conheço um irmão que congregou conosco, né? Fez escola de ministro conosco, né? Na época dos dinossauros. E uma bênção, conhecedor da palavra, mas sabe, uma pessoa que muito desejosa pelo estudo da palavra, mas que acabou se envolvendo com ensinos que não eram aqueles que estavam em linha com a palavra de Deus. E foi se debruçando nesses ensinos, misturando uma coisa com outra. Hoje, meu irmão, infelizmente ele não está mais conosco, né, congregando. E hoje ele até faz parte de outra religião. Amém? Ou seja, se deixou envolver e levar por doutrinas humanas e diabólicas. Amém? Isso é sério, meu irmão. Eu e você somos responsáveis por guardar a sã doutrina, as sãs palavras de Cristo ter chegado até nós. Amém? Não devemos permitir sermos contaminados. O próprio Paulo diz que um pouquinho de levedura fermenta toda a massa. Estar atentos para os ensinamentos corretos é importante. Não fica vendo e ouvindo qualquer coisa lá na internet, não. Procura aquilo que está em linha com a visão de Deus para esse ministério. Procura ver e ouvir, aprender, assistir aquilo que está em linha com os ensinamentos da sã doutrina. Sabe, irmãos, nós temos livros maravilhosos. Amém? E aí eu dou um toque para você, uma dica. Investe no teu crescimento espiritual. Amém? Investe no seu crescimento espiritual. Adquire esses livros da visão. Amém? Porque eles vão fazer você crescer e avançar e ficar firme na sã doutrina.
Amém? Não se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Irmãos, eu dou graças a Deus, porque eu me converti, e assim que eu me converti, eu me acheguei a pessoas que eram pessoas que tinham uma firmeza doutrinária, que eu sabia que eu poderia contar com elas, e que, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida delas, foram me ensinando, foram me mostrando, foram dizendo, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, esse livro aqui é legal, esse cara aqui, ele não está pregando. Você entende? Se achega perto de pessoas que têm essa influência positiva, que vão te influenciar, te trazer para perto da sã doutrina. Amém? Aleluia. Isso vai trazer crescimento para você. Amém? Isso vai trazer crescimento para nós. Estar perto de pessoas que nós sabemos que esse aqui, ele é conhecido da doutrina. Esse aqui é conhecido da sã doutrina. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Então, a doutrina é você receber os fundamentos da palavra que irão fazer eu e você crescermos. Olha aí. Doutrina é eu e você recebemos os fundamentos da palavra que vão nos fazer crescer. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, esse é bem conhecido da gente, capítulo 6. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1. Hebreus 6, 1. Vai dizer assim, Hebreus 6, 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aleluia. Amém? Então, nós vemos aqui princípios bíblicos da sã doutrina de Cristo. Amém? Arrependimento de obras mortas, juízo eterno, ressurreição dos mortos, batismos, fé em Deus. Paulo, aliás, o escritor de Hebreus, ele vai listando aqui os princípios da doutrina de Cristo. E ele vai falando aqui, ó, não deixemos de parte isso, mas avancemos. O escritor, ele vai ser bem claro, ó, a doutrina não deve ser deixada para trás, não deve ser ignorada, mas, uma vez fundamentados na doutrina, cresçamos, avancemos. Amém? É isso que o escritor de Hebreus está falando, não deixando de parte os fundamentos elementares da doutrina, ou seja, uma vez firmado, uma vez conhecedores dos batismos, do arrependimento de obras mortas, do juízo eterno, da ressurreição de mortos, da imposição de mãos, doutrinas bíblicas que eu e você somos ensinados e seguimos aqui. Amém? Sabe, irmãos, isso são ensinamentos que nós aprendemos no Rema. Isso são ensinamentos que nós aprendemos aqui nos cultos. Isso são ensinamentos que eu e você recebemos quando lemos livros da visão. Amém? Eles são base para a doutrina de Cristo. E uma vez firmados nela, agora nós temos que o quê? Avançar. É isso que o escritor de Hebreus nos exorta. Estamos firmados, somos conhecedores da doutrina de Cristo, agora avancemos. Amém? Sabe por quê, irmãos? Existem coisas da doutrina, do ensino da palavra, que Deus quer compartilhar com você e comigo, mas que muitas vezes Ele não pode compartilhar, porque você não podemos suportar. O próprio escritor de Hebreus vai falar sobre isso. Leite dei-vos a beber, e não alimento sólido. Amém? Sabe, irmãos, nós devemos crescer no entendimento da doutrina, ao ponto de estarmos prontos para receber o alimento sólido que a doutrina, o ensinamento da palavra, tem para nos dar. Amém? Aleluia. Abra lá comigo em Efésios. Aliás, Hebreus, perdão. Deixa eu Efésios para depois. Hebreus, só que agora no capítulo 5. Hebreus 5, a partir do verso 11.
Aleluia. Olha aí, vai dizer assim, ó. A esse respeito, Hebreus, capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática da palavra, a prática dos ensinamentos de Cristo, a prática da sã doutrina, para esses, eles têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Existe um alimento sólido para aqueles que são praticantes da sã doutrina. Aleluia. Existe um alimento sólido para aqueles que são guardiões da sã doutrina. Sabe, irmãos, o escritor de Hebreus aqui, ele fala, ó, leite é o que vocês vão tomar, porque infelizmente vocês não cresceram ao ponto de receberem desse alimento sólido. Sabe, irmãos, Deus tem um nível de revelação mais profundo, pronto para que você venhamos a desfrutar e vivenciar. Mas eu e você só vamos atingir esses novos níveis se nós entendermos que existe um alimento sólido preparado para mim e para você. Agora, esse alimento sólido, ele só vai estar apto, nós só vamos estar aptos para desfrutar dele no momento em que nós entendermos que precisamos crescer no entendimento e na prática da sã doutrina. Amém? Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus. O escritor ele é bem claro aqui, ó. A prática vai nos levar a desfrutar desse alimento. A prática da palavra, a prática dos ensinos de Cristo, a prática daquilo que você temos recebido da sã doutrina. É isso que vai nos levar a desfrutar desse alimento sólido. É isso que vai nos levar a viver esses novos níveis que Deus tem para vivermos, meu irmão. Sabe? Deus tem novos níveis para que você venhamos viver. Deus tem níveis maiores prontos para que você venhamos desfrutar nele. Agora, eu e você devemos entender, existe um alimento sólido preparado. Agora, esse é para os experimentados, aqueles que são praticantes da sã doutrina. Eu acho interessante quando ele faz essa comparação de leite e alimento sólido, né? Porque leite é para criança, o alimento sólido é para adultos, né? Acredito que quem tem criança pequenininha não vai dar um pedaço de carne para ela. Você vai engasgar uma criança. Amém? Então ela vai tomar o quê? O alimento para aquela faixa etária. E eu acho interessante porque o escritor de Deus ele fala, passado tanto tempo, vocês ainda têm necessidade de leite e não estão prontos para o alimento sólido. Sabe, irmãos? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo uma exortação para nós como igreja. Porque tempo de crente não significa atestado de maturidade. Amém? Deus quer nos ver maduros espiritualmente. Deus quer nos ver maduros no entendimento da sã doutrina. Deus quer nos ver maduro no que diz respeito à prática da palavra. Agora, não é o tempo de crente que eu tenho que vai determinar a minha maturidade. Você entendeu isso? Eu posso ter 50 anos de crente, mas me comportar não segundo os princípios elementares da sã doutrina. Assim como eu posso ter um mês de crente e me comportar segundo os princípios elementares da sã doutrina. Amém? Então, maturidade não tem a ver com o tempo de evangelho, e sim com o quanto da palavra que eu tenho recebido, eu tenho colocado em prática. Porque ele diz, os exercitados na prática do quê? Da palavra. Esses vão se alimentar de um alimento sólido. Esses vão desfrutar desses novos níveis em Deus. Esses vão viver coisas novas no Senhor. Ei, meu irmão, isso é para todos. É para mim, é para você, é para toda a igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. A doutrina é como o degrau de uma escada. Ao ponto que você vamos aprendendo dos ensinamentos de Cristo,
ao ponto que você vamos aprendendo da sã doutrina, é como se você estivéssemos subindo numa escada. Você já subiu uma escada, amém? Pergunta idiota, né? E ao ponto que você vai subindo, a sua visão ela vai ficando o quê? Mais ampla, né? À medida que você vai subir numa escada, você vai conseguir enxergar novos horizontes. Amém? Você vai subindo, aí você consegue enxergar mais longe. Você vai subindo, aí você consegue enxergar um pouco mais longe. Você vai subindo, aí você consegue enxergar um pouco mais longe ainda. A visão ela vai sendo ampliada à medida que você vamos subindo em uma escada, naturalmente falando. No que diz respeito à prática da sã doutrina, dos ensinamentos de Cristo, à medida que você vamos subir nesse degrau, a nossa visão vai sendo ampliada. Nós vamos ver novos horizontes que outra hora nós não víamos em Deus. Nós vamos ver novos limiares que antes nós não víamos. Por quê? Porque nós estávamos ali parados olhando para a escada e não querendo subir. Mas no momento em que você somos praticantes da palavra, no momento em que você somos guardiões da sã doutrina, eu e você vamos começar a subir nesses degraus. E a nossa visão vai começar a ser ampliada. Novos horizontes vão se abrir em Deus para mim e para você. Amém? Aleluia. É tempo de você ampliarmos a nossa visão no que diz respeito àquilo que Deus tem para fazer. Amém? Deus, ele tem coisas para fazer na nossa vida e através da nossa vida. E talvez a gente ainda não enxergue tais coisas porque nós não estamos subindo nos degraus dessa escada da sã doutrina. E aí nós ficamos pensando, rapaz, tem alguma coisa errada. Será que Deus tem realmente um chamado para mim? Será que Deus realmente tem algo preparado para mim? E nós não entendemos porque a nossa visão ela está ali, ó, limitada. Mas no momento em que eu sou um praticante, como nós vimos aqui em Hebreus, da palavra, exercitados na prática da palavra, se alimentando de um sólido alimento, nós vamos começar a subir esses degraus. E aí nós vamos começar a enxergar aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. A nossa visão vai ser ampliada e nós vamos começar a enxergar aquilo que Deus tem preparado para nós, como igreja, mas também como filhos. Aleluia. E vamos começar a viver isso. Amém? Você vai começar a viver isso. Aquilo que Deus tem preparado para você. Por quê? Porque você decidiu subir esses degraus da sã doutrina. Como um guardião da sã doutrina. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia lá. Estamos quase encerrando em Atos. Capítulo 17. Aleluia. Também saudar os irmãos que nos chegaram agora, né? Sejam bem-vindos, amém. Hoje é nosso culto de ensino. Nós estamos aqui na nossa Quinta Viva, que é um momento que nós tiramos para o ensino da palavra. E hoje nós estamos falando um pouco sobre valores do nosso ministério, Ministério Verbo da Vida, e estamos falando sobre firmeza doutrinária. Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade, amém. Essa casa é de vocês também, amém. E como é que nós dizemos? Voltem sempre, amém? É um prazer, uma honra ter vocês aqui, amém? Glória a Deus, Deus é bom. Atos, você abriu lá em Atos? Abriu? Estou chegando lá. Atos 17, a partir do verso 10. Aleluia. Atos 17, 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas que Paulo estava pregando, né, eram de fato assim. Aleluia. Glória a Deus. Você já deve ter visto essa passagem dos bereanos.
livro de Atos aqui, o escritor de Atos, ele vai dizendo que eles eram mais nobres do que o povo de Tessalônica. Amém? E essa nobreza aqui estava justamente no sentido de que eles eram pessoas que examinavam, estudavam, estavam atentos à palavra que era pregada. Amém? E aí nós podemos ver aqui algumas coisas que vão nos acrescentar aqui no que nós estamos estudando hoje. Uma delas é que o povo de Tessalônica era um povo considerado nobre. Por quê? Porque era um povo que ouvia a palavra e estava ali analisando para ver se aquilo que estava sendo pregado realmente estava em linha com a sã doutrina. E entenda, meu irmão, isso aqui não quer dizer que eles eram críticos da palavra. Tem uma diferença. Amém? Entre o crítico da palavra e aqueles que recebem a palavra com avidez, como era o caso deles, e atentam para ela, para ver se realmente aquilo ali está em linha com a sã doutrina. Eles não eram críticos da palavra. Eles eram examinadores, estudantes da palavra. Não críticos, rapaz, deixa eu ver aqui. Não, esse rapaz aí falou, não está certo não. Não, peraí. Se fosse eu, falaria desse jeito, ficaria melhor. Não, isso aí, não são críticos da palavra. Amém? Mas são examinadores, com avidez. E sabe, aqui existem dois elementos que você podemos e devemos trazer para a nossa vida cristã. Eles eram ávidos. Essa palavra ávido tem a ver com fome e sede, amém? Avidez aqui tem a ver com fome e sede. Ou seja, eles eram um povo que tinham fome e sede pela palavra. Como é que está a sua fome e a sua sede pela palavra? Aleluia. Como é que está a nossa fome e sede pela palavra? Perdão. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. Aleluia. Como está a minha fome e a minha sede pelo alimento do meu espírito? Aleluia. Sabe, irmãos, a atenção que eu dou para a palavra é a mesma atenção que eu dou para o Deus da palavra. Quando eu não dou atenção para a palavra, eu não estou dando atenção para Deus. Isso parece algo forte e é verdade. Porque quando eu e você negligenciamos o estudo da palavra, a leitura da palavra, o ensino da palavra, eu e você estamos negligenciando o Deus da palavra. Porque Deus e sua palavra são um só. Você entende isso? Então, esses homens, essas mulheres, esse povo da Bereia, era um povo ávido. Eles estavam ali sedentos. Paulo, queremos mais. Paulo, preciso de mais. Paulo, me dá mais essa palavra aí. Amém? Como está a nossa avidez, a nossa fome por essa palavra? Aleluia. Sabe, muitas vezes nós nos encontramos desanimados e fracos porque não temos essa avidez, essa vontade de nos alimentarmos da palavra. Você já viu uma pessoa desnutrida, naturalmente falando? Já viu? Ela não tem força para reagir a nada. Nem falar ela fala, né, irmã? Ela só fica sentada lá no cantinho dela. Ó céus, ó vida. Só. Sabe, irmãos, que espiritualmente falando, às vezes, nós nos encontramos assim, porque não temos nos alimentado da palavra. E aí as circunstâncias se levantam, as adversidades vêm, e nós não temos ânimo e força para rebatê-las. Segundo a palavra. Porque estamos fracos espiritualmente. Aleluia. Amém. Mas no momento em que nós pegamos esse elemento que faz parte da firmeza doutrinária, que os bereanos tinham, de ser ávidos pela palavra, desejosos pela palavra, aí, meu irmão, nós vamos nos alimentar. E pode vir o que vier, eu e você vamos estar firmados nessa doutrina, fortes para poder combater qualquer situação e circunstância que se levante. Amém? Aleluia. Ávidos pela palavra. Eles também tinham a prática de examinarem. Atenção. Amém? Eles eram atentos àquilo que era pregado, àquilo que era ensinado. Aleluia. Sabe, irmãos, devemos dar atenção à palavra que é ministrada. Devemos dar atenção ao ensino da palavra que temos recebido. Isso vai fazer toda a diferença. Quando eu estou desconectado com as coisas, eu vou me desconectar daquilo que Deus quer que eu receba. Sabe? Quando chegarmos nesse ambiente de culto, quer seja no culto de ensino, quer seja nos cultos de orações que vão agora na terça-feira, quer seja no culto de celebração, se conecta com esse ambiente.
Se conecta com aquilo que Deus quer fazer e vai fazer. Às vezes nós nos desligamos e pensamos assim: rapaz, Deus não, hoje não tratou comigo, Deus não, hoje eu acho que hoje Deus não queria algo especial comigo. Não, irmão, todo dia Deus quer algo especial com você. Agora você e eu devemos estar o quê? Conectados, ligados, atentos. O diabo, ele sempre vai querer tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco. Amém? Por quê? Porque ele sabe que uma vez atentos à palavra, eu e você vamos receber tudo aquilo que a palavra tem para recebermos. Por isso que ele tenta trazer tantas distrações no nosso dia a dia, e às vezes até aqui quando chegamos aqui. E aí a cabeça fica, vários pensamentos, é o boleto, é o menino, é o gato, é o cachorro, e a gente fica. Sabe, irmãos, desconecta dessas coisas. Amém? Fica aqui, de corpo, alma e espírito, para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Aleluia. Amém? São elementos que esse povo tinham e que nós podemos adotar para a nossa vida cristã. Essa avidez, essa atenção com relação ao ensino da sã doutrina. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Firmeza doutrinária. Eu e você somos guardiões e devemos ser guardiões da sã doutrina. Amém? Para quê? Para que assim eu e você possamos desfrutar de tudo aquilo que já é nosso por direito em Cristo, que a sã doutrina de Deus, de Cristo, nos diz que é nosso, nos garante que é nosso. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Você foi abençoado? Glória a Deus. Túlio. Ô, maravilha. Queria só fazer uma pergunta. Quem não foi edificado com essa palavra? Maravilhosa, né, rapaz? Eu